Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os colegas, servidores, aqueles que nos assistem e que nos ouvem, meu boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de pontuar, senhor presidente, senhores vereadores, em relação à questão do nível de endividamento do município, em relação a isso ter sido enviado ou não ao Tesouro Nacional, enfim. Essa é uma discussão que ainda acredito que haverá novos capítulos, mas eu entendo também a necessidade de que nós possamos caminhar de forma paralela. O endividamento em relação ao PAC Asfalto e o endividamento em relação à dívida da Coab. Essas duas coisas precisam andar juntas. E eu entendo o drama dos gestores, tanto do prefeito Rodrigo como do presidente da Coab, o Júnior. De um lado, o prefeito querendo resolver o problema da Coab, mas com o dever e obrigação também de investir na cidade, investir em qualidade de vida, investir em asfalto, para que as pessoas possam efetivamente ter condição de sobreviver com dignidade. De um outro lado, o presidente da Coab, com o dilema de ter a obrigação, não é nem a vontade, a obrigação de resolver o problema da dívida, de devolver esse dinheiro ao fundo de garantia, e ao mesmo tempo saber que o prefeito tem um compromisso com a cidade de investimento. Então, eu acho que isso dá para caminhar paralelamente, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Agora veja, se é o espaço total para as duas coisas ou parcial, isso só o Tesouro dirá. Mas eu entendo os dois lados e, repito, entre aspas, o drama dos gestores de um lado, ter uma faca no pescoço do Tesouro e do Fundo de Garantia dizendo eu preciso receber, mas de outro lado uma cidade, 1000 quadras sem asfalto, pressionando o prefeito e o prefeito tendo o compromisso de resolver. Então, eu acho que a gente precisa ter a calma e o cuidado necessário para estar atrás desse assunto. Tenho certeza que o prefeito e o presidente da Coab vêm tratando isso de forma equilibrada, de forma dialogada, para que no final a gente possa atender não só a cidade, o município, do ponto de vista de qualidade de vida das pessoas, mas também atender esse retorno ao fundo de garantia. Nós precisamos só ver em que percentuais isso, mas nós vamos chegar, tenho certeza de que o bom senso vai prevalecer. Queria me atentar aqui e centralizar minha fala, senhor presidente, em duas solicitações que fiz à prefeitura e que me foram atendidas. Inclusive, nós fizemos um vídeo. A primeira solicitação foi lá na rua, em frente à escola Mercedes Pais Bueno, na rua Capitão João Antônio. Ali há um problema do embarque e desembarque dos alunos, das crianças. Aquela rua era mão única e as crianças tinham que parar de um lado da rua. Então, as peruas, às vezes, deixavam ela de um lado da rua e elas precisavam atravessar a rua para poder entrar na escola. Houve uma série de problemas, os pais preocupados, porque é difícil você controlar as crianças, elas atravessavam a rua, enfim. Trazia um perigo enorme, uma série de riscos de atropelamento, inclusive. Nós fomos à Endurbe muito bem atendidos pelo Everton, que é o diretor de trânsito lá da Endurbe, fomos muito bem recebidos, foi até lá conosco, e nós conseguimos a solução. A Endurbe fez com que aquela rua se tornasse mão dupla, e ao mesmo tempo nós conseguimos o recap. Eu gostaria que a TV Câmara mostrasse o vídeo, para depois eu poder avançar mais. Os pais de alunos da escola Mercedes Pais Bueno, no Higienópolis, já perceberam o começo das melhorias no trânsito do local. A rua Capitão José Antônio foi recapeada na quadra da escola. As outras ruas laterais também estão sendo contempladas com o novo asfalto. Porém, a principal mudança ainda será implantada. A mão de direção deverá ser invertida para que os ônibus escolares e veículos dos pais de alunos possam parar exatamente na frente do portão de entrada e saída. Essa é a principal reclamação dos pais e motoristas de perus escolares. Atualmente, os veículos só podem parar na calçada oposta e as crianças têm que atravessar a rua para chegar até a escola. Com a inversão, será possível descer já na própria calçada, evitando riscos de atropelamento dos pequenos. Essa mudança já foi feita hoje pela Endurbe, a mudança de mão de direção. Além da Capitão João Antônio nessa quadra, e quero aqui agradecer ao secretário Ney também, pela sensibilidade de entender a necessidade de melhoras naquela região, foram as quadras 11, 12 e 13 da Capitão João Antônio recapeadas, a quadra 1 da Capitão Alcides, a quadra 19 e 20 da Manuel Bento Cruz e também as quadras 1, 2, 3 e 4 da Rua São Luís. Obrigado ao Ney, obrigado mais uma vez ao diretor de trânsito, ao Everton da Endurbe, que sempre nos atende com uma proficiência, com uma educação, entendendo as necessidades das pessoas. Um outro pedido que nós fizemos, e que agora vai em análise, eu fiz hoje esse pedido, eu gostaria que a TV Câmara também colocasse o vídeo em relação à mudança de direção
Na rua Benedito Ribeiro dos Santos, entre o Gás e o Redentor, o presidente está aqui, conhece bem aquele setor. Gostaria que a TV Câmara pudesse colocar esse pedido para que a gente pudesse, então, depois explanar melhor. Esta é a rua Benedito Ribeiro dos Santos, a principal ligação entre o Geisel e a região do Jardim Redentor. Aqui a reclamação é dos comerciantes e prestadores de serviço da rua, que é bem longa. Há mais ou menos um mês, a direção passou de mão dupla para sentido único. Agora a mão leva da região das Nações Unidas até o cemitério do Jardim Redentor. A queixa é que com a mão única, o movimento das empresas e comércios caiu entre 30% e 40% com a novidade. Alguns comerciantes fecharam as portas e se mudaram. Agora, quem sobe pela Cruzeiro do Sul não pode mais entrar na Benedito Ribeiro dos Santos e precisa pegar a próxima paralela para ir até o Geisel. É uma importante via de ligação entre a Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, com as Nações Unidas. E ela, como o próprio vídeo mostrou, foi transformada em mão única no sentido oposto, Nações Rodrigues. Quase que 100% ali das pessoas que ali têm o seu comércio, são pouquíssimas residências, isso trouxe um prejuízo bastante grande. Não obstante a isso, as pessoas que se utilizam de transporte coletivo, naquele setor há um grande número de pessoas que se utilizam de transporte coletivo, as pessoas que estão na parte mais baixa ali do Geisel, têm que caminhar 2 ou 3 quadras a mais para poder pegar o ônibus. Então, eu fiz um requerimento à Endurb para que ela possa fazer um reestudo, porque de forma central, o motivo central da mudança foi a convergência do Benedito Ribeiro dos Santos com a Cruzeiro do Sul, onde tem uma rotatória. E ali a Endurb diz, então, que não poderia ser 2 mãos. Então, a gente fez um pedido de reestudo. Quero aqui fazer um apelo ao Everton, que é o diretor, fazer também um apelo ao Aníbal, que é o gerente de trânsito lá da Endurb. Repito, eu os agradeço por tudo que têm feito e acredito que vão ver com carinho também, pela competência que tem, pela expertise que tem em relação a isso, e poder caminhar para poder atender não só aos moradores daquela região, mas principalmente aos comerciantes da região que estão tendo um prejuízo enorme, e a gente não vê a necessidade prática do ponto de vista de volume de trânsito. Há volume maior nos momentos de pico, mas durante o dia há uma tranquilidade maior. De repente, fazer a mão única apenas lá perto da Cruzeiro do Sul, na primeira ou na segunda quadra, para não interferir na rotatória, e aqui deixar como era antes. Para os senhores terem uma ideia, em 3 dias nós arrecadamos 800 assinaturas de um abaixo-assinado, tanto dos comerciantes como dos moradores daquela região, não só da rua, mas da região, pedindo essa mudança. Então, fica aqui registrado o nosso pedido. Vou conversar mais uma vez com o Everton, fazer uma visita lá, para tentar encontrar um caminho de forma acordada. Eu acho que conversando e dialogando, a gente pode chegar num denominador comum, atendendo não só a população dali, os comerciantes, mas também atendendo as questões de trânsito. Tenho a certeza de que vai prevalecer o bom senso e de que a gente vai conseguir atender o pedido de todos mais uma vez, e conto aí com o bom senso e com a forma como a Endurb tem nos tratado no atendimento desses pedidos. Obrigado, senhor presidente.